Dupla 1. Eu não tenho agora de deu certo. Você não muito boa. Tem. Ele tá fazendo já pela radical. No segundo. Tá. Pedro. Ei! E a aula do jogo? Não fez só, mas é legal porque a gente desiste da gente. Não, porque ele é preguiçoso, para quem está aqui meia hora, isso pode ser Tá. Pessoal, dupla 1, quem tá aí, tá? Dupla 1, dupla 2, dupla 6 e dupla 9 vão acompanhar o professor Igor e a professora Dulce. Isso, dupla 1, dupla 2, dupla 6 e dupla 9. Vai, você. É meu não, a outra ensina. A Maria do Tablet. Ela tá aqui. Maria, tá tudo bem? Não. Você tá sentindo alguma coisa? Já foi na coordenação? É isso. Você tem que ir mais pertinho da gente? Porque só vai ter a gente hoje. Menina, se vocês ficarem. Não, então tá ok. Bom, Ezequiel, Joel, campeão. Certo. Hoje a aula vai ser diferente da que a gente costuma ter. Aliás, em toda aula é igual. Nenhuma aula é igual, exatamente. Não sei se vocês perceberam isso. Hoje a gente vai fazer muita coisa. Só que para vocês vai ser uma coisa bem relax, porque a ideia é que vocês interagem, só que de uma maneira mais tranquila. Como é que vai acontecer isso? Antes de eu falar, antes da gente falar, vamos fazer a retomada do que a gente fez na última aula. O que a gente fez na última aula? O que nós fizemos na última aula? Aplicação de jogos. Aplicação dos jogos. E vocês acharam que os jogos estavam difíceis, tá? Não, posso. Quais eram os conteúdos que vocês conseguiram perceber nos jogos? Tipo assim, os conceitos. Datação, a ciclagem, a luminosa, Percebeu o quê? Tipo, mais? Energia luminosa, né? Não, percebeu o quê? Energia mecânica. Mecânica é a área. A energia está dentro da mecânica. Beleza, energia. Maria. Maria do Barco. Mecânica também? De maneira geral? Física? Ana Maria, o que tu percebeu? Eu não vejo nada. Ah, tu não vê? Não. Inclusive foi a única dela que falta o ar. Também, também. Ezequiel, o que tu percebeu nos jogos? Falou? Natação? Natação é cinética, ciclagem, Maria Sara, o que tu achou dos jogos? Os que tu jogou, né? Porque faltou. Tá bom, fácil. Tá bom, né? Nossa, foi legal. Os conceitos que tu percebeu? Natação. O negócio tá fraco. Mas vamos se animar daqui a pouco, né? Bom, e o que a gente vai fazer hoje, professor? Gente, hoje, como a professora Ana disse, a gente, o professor, vai fazer muita coisa, mas vocês nunca participam bem de leve. Só é rapidinho, a professora Ana disse. E aqui eu trago na aula para vocês tudo que a gente vai fazer hoje. A gente acabou de fazer a retomada de que a gente já fez na aula passada. Vocês responderam que a gente teve a aplicação dos jogos, vocês jogaram, jogam com seus colegas, e vocês identificaram os conceitos que eles utilizaram nos jogos. Agora, depois da retomada, a gente vai trazer para vocês os conceitos de educação ambiental e mecânica com a sua definição acadêmica. Quer dizer, vocês fizeram as pesquisas durante a eletiva, mas agora a gente vai trazer a definição
concreto para socializar aqui com a gente, com vocês, trazendo alguns exemplos de como vocês podem enxergar esses conceitos no dia a dia de vocês. Aí depois a gente vai ter um momento de socialização. A gente vai conversar sobre tudo que a gente fez até agora na nossa disciplina letiva, quais são as suas impressões, o que vocês acharam, gostaram, não gostaram. Se vocês tiverem sugestões, trazer para a gente, que isso é muito importante. E por último, vocês vão responder o questionário de autoavaliação. E ele vai valer 2 pontos já no quarto bimestre. Então, depois de tudo isso, vocês vão fazer um apanhado geral do que vocês fizeram aqui. Vocês vão se autoavaliar, perceber como vocês ficaram durante todo esse processo que a gente trabalhou com vocês. Bom, meninos, vocês que estão aí, claro, pessoal, fiquem aqui, porque vai ser uma coisa bem conversada, então para que não seja chato, é interessante que todo mundo fique junto, certo? Aí a gente fica sentado aqui todo mundo. Pode ser? Fica todo mundo. Ficar mais interessante. A Lana saiu, né? Depois Então não voltar a olhar pra dentro. Pronto, então como o professor Cleber falou, a gente já fez pesquisa, já fez jogo, já fez demonstração. Agora a gente vai consolidar a aula. A gente não traz as coisas da nossa cabeça não, é do livro, é do artigo, é de alguma coisa. Certo? Bom, então vamos começar a apresentar os conceitos. Não vou apresentar só não, porque vocês vão me ajudar. Bom, que fique claro, todos esses conceitos caíram no Enem, certo? Então, essa proposta de fazer jogos, mas não é à toa. Não é tipo, vamos fazer. É para que vocês tenham foco em coisas que já caíram com o seu treinamento de vocês. O Enem é muito importante. Então, vocês estão aprendendo os conceitos por si. Muitos conceitos, inclusive, da biologia e da física. E aí, a gente se baseou nessa questão, para tirar todos os conceitos e falar, os meninos vão aprender isso aqui baseado nessa questão, certo? Vocês viram essa questão lá no questionário inicial, né? Ou não lembra mais? Lá no questionário inicial, lá no começo. Aquele primeiro questionário inicial, que é catação. Na segunda aula, vocês responderam um questionário bem grande, catação, onde significa catação no seu dia a dia. E aí tem uma questão da linha depois. Pronto. E aí, vamos ler a pergunta e vocês vão responder, porque se vocês já têm propriedade para responder essa questão. Então, questão da lei. Para que se faça a reciclagem das latas de alumínio, são necessárias algumas ações. Dentre elas, primeiro, recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação. Segundo, colocar as latas em uma máquina que separa os mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar. Terceiro, retirar, por ação magnética, os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. E aí vem a pergunta. As ações indicadas possuem em comum o fato de, letra A, exigirem fornecimento de calor, item B, fazerem uso da energia luminosa, item C, necessidade da ação humana direta, item D, serem relacionados a uma corrente elétrica, item E, ocorrerem sobre a realização de um trabalho de uma peça. Qual vocês marcaram? Lana chegou agora, né? Então, de maneira bem rápida. Quando eu recolho latas e separo essas latas de diferentes materiais de alumínio por catação, quando eu coloco as latas numa máquina e separa as mais leves das mais pesadas, por meio de um jato de ar, quando eu retiro por ação magnética os objetos que restaram, que têm composição de ferro, o que essas três alternativas têm em comum? Exige fornecimento de calor, fazem uso de energia luminosa, necessitam da ação humana direta, a pessoa vai lá e faz, serem relacionados a uma corrente elétrica, ou ocorre sob a realização de trabalho de uma força. Qual você marcaria, não? Enem 3 minutos para cada questão. Qual você marcaria? A? Qual você marcaria, Maria? Qual você marcaria? C. C. Então, 2 e 1.
Qual você marcaria, Israel? É? Ezequiel? É também. Maria Clara, você marcaria qual das alternativas? Maria Clara? Se você não estiver sentindo bem, você pode ir na coordenação. É só frescura, pra casa. Certo? Porque assim fica um impasse na aula e a gente não vai falar. Tudo bem? Então, você ouviu a questão? Qual você marcaria? A, B, C, D ou E? É? Show. Então, Ana Lara marcaria a terceira e o restante marcaria a letra E. Ah, essa é correta? Essa é errada? Vamos ver. Pronto, tá aqui os conceitos que a gente viu. Lixo, reciclagem, coleta seletiva e catação. Alguns trabalharam com a maioria, alguns trabalharam com 2, alguns com 3, enfim, a gente vai ver como esses conceitos são ligados na biologia mesmo, certo? Lixo. Para vocês, não leiam. O que é o lixo? Vocês já fizeram, né? Pesquisa. E aí? Vamos ver se vocês estão afiados a ponto de... Nossa, está parecido com o que uma pessoa, um autor, escreveu. O que é o lixo? Nada. Dá um exemplo de lixo. Nada. Nada é lixo, mas esse nada pra você é o quê? Qual foi a última coisa que você jogou numa lixeira? Casca de banana, beleza. É lixo? Sim. Ok. Concorda? Dê outros exemplos de lixo. Vocês fizeram as questões, pessoal. Eu acho que vocês sabem. Lana, dá um exemplo de lixo. Lixo. Comida estragada. Comida estragada. Outro. Comida de maneira geral. Maria Clara, um exemplo de lixo. Papel? É? Certo. Beleza. Então vamos ver se está dentro da definição. Bom, Logarese e Cinquentini colocam que eles diferenciam resíduo de lixo. Resíduo, como vocês já bem sabem, são as sobras das atividades humanas que ainda podem ser recicladas. E o lixo é o que sobra dessas atividades e é jogado fora. Então, a comida estragada que vocês colocaram, por exemplo, ela seria para vocês, que jogaram para nós, né, que jogam comida fora, lixo, porque não serve mais. Mas se caso alguém utilizasse essa comida e fizesse um adubo, ela serviria ainda, ela seria reciclada, mas em termos químicos. Aí seria vantagem para a planta, ok? Então ela seria lixo para nós, mas resíduo, porque ela está sendo reciclada na planta. Outro exemplo de coisas que são resíduos e não lixo. O papel, por exemplo, que a Maria Clara falou. Para ela, o papel é lixo ou é resíduo? Para você, Ana Maria Clara, é lixo ou é resíduo o papel? O último papel que você jogou fora? Mas você usou ele depois? Você usou ele depois? Não, então ele é lixo. Para você, ele é lixo, porque você jogou na lixeira e não tem mais nenhuma utilidade. Mas para a pessoa que vai coletar, o pessoal do aterro sanitário, eles vão separar isso. E isso vai fazer com que sejam prensados os materiais, seja plástico, junto a um monte de garrafa, faz um cubão de plástico e ali a gente tem um material que pode ser reaproveitado. Da mesma forma com o metal, por exemplo. Certo? Então, tem essa diferenciação. Então, se vocês falarem lixo, vocês também têm que lembrar dos resíduos. Os resíduos são as sobras e ainda podem ser úteis. Então, depende do ponto de vista. O que para mim é lixo, para um captador, por exemplo, é resíduo, porque ainda pode ser utilizado para outra coisa. Tudo bem? Fixou? Perfeito. Próximo. Os conceitos estão muito próximos, porque eles estão dentro da área de educação ambiental, certo? Então, é isso. Fiquem atentos, porque tudo o que a gente está falando aqui não é algo assim... falou, beleza, acabou. Não, vocês vão utilizar esses conhecimentos depois, tanto em socialização,
quanto no questionário, quanto na vida de vocês de maneira geral, né? Assim como todos os conteúdos. Reciclagem. Processo pelo qual passa o mesmo material já utilizado para fazer o mesmo produto ou um produto equivalente. Por exemplo, papel com desenhos e pinturas que podem ser triturados para fazer um novo papel. Então, aquilo que é reciclado, ele é um material que ainda pode ser transformado em outro produto ou no mesmo produto. Por exemplo, aquele lixo, aquele papel que era lixo para Maria Clara, ele é um resíduo para o catador, porque quando o catador pegar, ele vai levar para um centro de reciclagem, e lá nesse centro de reciclagem vai haver a trituração do papel, condensação, quando vai juntar tudo, e isso o centro de reciclagem vende para outra empresa que vai fazer novos papéis. Certo? Pronto, então esses papéis com desenhos e pinturas, por exemplo, que vocês fazem e jogam na lixeira, é lixo para vocês, mas eles passam pelo processo de reciclagem, esse processo de ter um produto e transformar nele mesmo ou em outro parecido. Me dê outro exemplo de material que passa por reciclagem. Laila, celular. Vidro. Dá um exemplo de um produto que é transformado em outro produto ou um produto parecido, de vidro. Concorda? Uma garrafa de Coca-Cola. Tem as retornáveis, né, que elas são utilizadas de novo, isso já é perfeito. Mas quando, sei lá, quebrou a garrafa de Coca-Cola, aí junta o material de vidro, ele é triturado também, ele é prensado, derretido, e aí tem os moldes para as novas garrafas. É perfeito, isso é reciclagem, tudo bem? Então quando você tem um material, que a matéria-prima dele dá para ser reaproveitada de um modo bem geral, e ser feito um novo produto equivalente, isso é reciclagem. E a gente usou muito a questão da garrafa PET. Como é que a garrafa PET pode ser reciclada? Garrafa PET. Vocês transformam em brinquedo, por exemplo, um carrinho. Isso é reciclagem também, porque não é para a mesma finalidade, é para outra. É para um carrinho de brinquedo. Ok? Então tem essas variações. Coleta seletiva. Coleta de resíduos sólidos previamente separados de acordo com a sua constituição e composição. Para vocês, o que seria a coleta seletiva, baseado nos jogos que vocês fizeram? Teve alguns que colocaram a coleta seletiva. Maria? Pode tá aqui, porque é só para fixar mesmo, a ideia é essa, fixar. Coleta de resíduos sólidos previamente separados de acordo com a sua constituição e composição. E aí, galera? Ó, celular. Guarda o celular, vocês dois, por favor. Joel, celular. Guarda. Não deixa na mão, não deixa próximo, porque senão vocês perdem totalmente o foco. Guarda. Certo? Guarda. Ok? Então, quando a gente fala de coleta seletiva, é coletar, pegar uma coisa e selecionar de acordo com a sua composição. Se é vidro, vai para a lixeirinha da cor X, se é papel vai para a cor Y, se é orgânico vai para outra lixeira. E aí a gente tem as cores para cada um. Aí tem um exemplo. Quando a gente come sorvete, joga a casquinha na lixeira de orgânicos, que é marrom, e o papel na lixeira azul. Então, isso é uma coisa muito chata, não precisa se decorar, porque na lixeira já vai ter. Mas é importante vocês saberem que existe isso, certo? Coleta seletiva. Coleta que seleciona a partir da composição. Quando vocês verem uma de cor vermelha, plástico, amarelo, metal, azul, papel, verde, vidro e tem outras cores, né? Tem o marrom, por exemplo, que é o da comida estragada, do lixo orgânico, certo? Que é aquele que a gente come e joga fora. Certo? Então isso é coleta seletiva. E a catação é muito simples. O que é a catação, pessoal? Se vocês não responderem, vou ficar com separar o quê? Que coisa? Mas é separar qualquer coisa? Não, uma latinha. Por que uma garrafa e uma latinha? Elas são a mesma coisa? Uma garrafa e uma latinha? Não. Então é separar coisas diferentes. Então catação é isso. Vamos juntar coisas. Não. Catação é justamente isso. Quando você está lá a pessoa está no aterro, no lixão, ela separa coisas diferentes. Então, aqui
plástico, a garrafa, aqui eu vou jogar o vidro, aqui eu vou jogar, sei lá, a bateria do celular. Certo? Natação é isso, não tem segredo. Separar coisas diferentes. Agora os conceitos da física. Agora a gente vai falar dos conceitos da física, já que é uma sala que disciplinares por essas duas matérias que a gente trabalhar. E de todos os conceitos de física que vocês viram, tinha peso, força, massa, tinha diversos tipos de energia, tinha conservação de energia, a gente escolheu esses três para a gente trabalhar e dentro deles a gente pode especificar cada conceito de uma maneira bem breve, mais significativa. Primeiro a gente vai falar de conservação de energia. Mas para falar de conservação de energia, a gente precisa falar sobre o que é essa coisa que a gente chama de energia. E na academia, assim, no contexto acadêmico, não é muito fácil você dizer o que é uma energia. Você não consegue dizer, energia é isso aqui. Mas a gente sabe que ela é uma propriedade, que ela tem essa característica especial de se conservar. Quer dizer que ela mantém o mesmo valor de energia antes e depois de algum acontecimento. Então a energia, ela não pode ser criada, ela não pode surgir do nada. A energia também não pode ser destruída, você não pode aniquilar a energia. Mas tudo que você pode fazer é converter uma energia para um outro tipo de energia. E aí, eu vou perguntar para vocês que tipo de energia vocês podem identificar, ou que vocês conhecem. O que vocês trabalhavam no meio de vocês? Ezequiel, Joel. Vocês lembram? Que tipo de energia vocês viram? Tira o pé da cadeira. Hein? Aqui na sala, vocês conseguem ver algum tipo de energia sendo manifestada? Energia sendo manifestada. Energia, vocês conseguem ver algum tipo de energia aqui no ambiente? Energia luminosa, perfeito. Quem mais? Energia elétrica, perfeito. Quem mais? Perfeito. O que mais? Só vocês dois? Bem, já é ótimo. Conseguiram. Essa energia que eu... A energia. Energia de... É física, é correção, né? Isso! Cinética, perfeito. Pronto. Tá vendo? Já vou ver aqui três tipos de energia. Ó. Tem energia luminosa, que é proveniente da luz, que é um tipo de radiação. Tem energia elétrica, que é muito comum vocês verem em aparelhos eletrodomésticos. Quando vocês colocam para carregar, você tem energia elétrica fluindo pelo cabo até chegar no seu celular. Tem energia de correr, porque assim, você pensa, eu estou parado, e como é que é possível eu começar a correr? Você começa a pegar a energia do seu corpo e converter a energia cinética, energia para correr. Então, a energia cinética tem a ver com velocidade. Se você tem velocidade, você tem energia cinética. Um carro se movendo também tem energia cinética. E tem outros e outros tipos de energia. Então, pela conservação de energia, pela lei da conservação de energia, tudo que eu posso fazer é pegar um tipo de energia e converter em outro tipo. Por exemplo, aqui o exemplo da montanha-russa. Quem aqui já brincou de montanha-russa? Quem já foi? Já? Já. É divertido? Realmente nunca fui. Eu já... tem isso na hora que tá da ciência. Tá. Mas é legal, depois que passa... Não é isso, né? Como é que funciona, gente? Quando o brinquedo, quando o carrinho ele está subindo, ele está se movendo, então ele tem energia cinética. Só que quando ele vai subir, ele vai vindo uma altura e ele vai convertendo essa energia cinética em um outro tipo de energia que a gente chama de energia potencial gravitacional, que é devido à gravidade. E quando ele chega no ponto máximo do brinquedo, lá na altura máxima, antes de cair, ele está cheio de energia potencial gravitacional. E quando ele começa a cair, ele converte essa energia potencial gravitacional de volta em energia cinética para o brinquedo ir em alta velocidade. E toda montanha-russa é literalmente oscilar entre converter um tipo de energia no outro, em energia gravitacional e energia cinética. Também é um exemplo da Gamboa aqui. É o mesmo princípio. Quando sobe e desce, tem velocidade ou tem uma certa altura, você está convertendo um tipo de energia num outro tipo de energia. Igual a química que o professor falou também, tipo, quando a gente tem as células, né, e lá tem as reações que acontecem dentro da célula. Para a gente se mover, qual é o tipo de energia que está dentro da gente nas células que são utilizadas para que sejam transformadas, aliás, convertidas, né, em energia cinética. Energia química, ela é convertida em energia cinética. Por isso que não tem esse negócio de criar ou destruir energia. Ela está ali, ela se conserva. Força, gente. Força eu acho que é um conceito tão presente na vida de vocês, só que a gente
uma ação entre dois corpos capaz de deformá-los ou de modificar o seu movimento. Então, assim, o professor Leonardo falou que durante a reciclagem, no processo de transformação de um produto para o outro, você tritura alguns materiais, alguns tipos de lixo. E para triturar, para deformar é justamente essa coisa de você tentar comprimir, tentar amassar, como uma bolinha de papel. Quando você está fazendo isso, você está aplicando força. E a força é a interação da sua mão com a bolinha. Da mesma forma que eu posso usar a força para produzir movimento, para retirar, para, de certa forma, alterar o estado de movimento de uma coisa. Percebam que eu posso simplesmente pegar a minha mão aqui e movimentar essa cadeira. E a interação da minha mão com essa cadeira, ela vai fazer a cadeira se mover, não é? Nesse momento que você muda a velocidade da cadeira, você coloca ela para se mover, você está utilizando força. Então, força, no mais geral, é justamente isso. É você deformar um material, a triturar, de certa forma, ou mudar o seu estado de movimento. Colocar qualquer coisa para se mover. Como é o exemplo aqui de empurrar uma geladeira e levantar uma cadeira. Você está justamente fazendo ela sair do chão, ela está se movendo. Tudo bem? E aí, eu lembro de uma coisa muito comum que vocês utilizavam. Professor Leonardo, você concorda que quanto mais lixo eu descarto, dependendo da quantidade de lixo, mais esforço você precisa fazer para jogar esse lixo fora? Para descartar? Eu acho que não. Não? E aí, meninos? O que vocês acham? Quanto mais lixo eu tenho para descartar, mais esforço eu tenho que fazer para jogar ele fora? Para descartar? Quero ouvir agora. A força que eu emprego, ela depende do a quantidade da coisa que eu vou mover está presente? A quantidade da massa, né? A massa. De massa. Então aqui, percebam que a gente coloca o fator da massa como sendo aquilo que me diz quanto de força eu vou precisar empregar. É muito fácil você empurrar essa cadeira, você não precisa fazer muito esforço, é tranquilo. Mas no carro que pesa 900 quilogramas, quase uma tonelada, você precisa empregar uma força maior. E às vezes você nem consegue colocar ele no movimento. Então vejam que quanto maior a massa, mais difícil é você movimentar certa coisa. Ok? Então, se eu tenho um saco com 5 kg de lixo e outro com 10 kg de lixo, qual vai ser mais difícil de eu empregar uma força para tirar ele do lugar? O de 10 kg de lixo. Porque ele é mais, tem mais, ele tem mais, não é mais pesado, ele tem mais massa, certo? Só um pequeno adendo ainda, muito bem esse pequeno adendo do professor Leonardo. Peso não é a mesma coisa de massa, porque você vai para a massa e você, de certa forma, se pesa, mas essa conotação é errada. Você vai medir a sua quantidade de matéria. Isso é massa. Peso é um tipo de força que é devido à interação gravitacional da Terra com você. Todo corpo que tem massa, ele pode atrair um corpo que tem massa gravitacionalmente. Tudo bem? Então, força, o peso é um tipo de força. Massa é quantidade de matéria. Certo? Ficou claro? Lana, ficou claro? Massa, peso. Acho que já tinha, né, essa parte. E a formiga? O que tem a ver com formiga? A formiga, veja que ela está. É como se fosse levantar o halter. Quem é que vai para a academia? Ninguém vai para a academia. Você vai para a academia? Você utiliza força para levantar o halter no chão? Sim ou não? Sim, forte. Então você levanta o halter no chão e está provocando um deslocamento para cima. Do mesmo jeito que a formiga. Ela precisa utilizar a força para movimentar esse tronco de árvore de baixo para cima. Beleza? Força, todo mundo usa força? Certo. E o último conceito é o trabalho. E o trabalho está muito relacionado com esses dois conceitos que a gente acabou de tratar: energia e força. Por quê? O trabalho é a energia transferida para um corpo através de uma força aplicada nesse mesmo corpo, produzindo um deslocamento. Então, percebam, Maria Clara e Maria Eduarda e Lana e todo mundo, que para você realizar trabalho, você precisa de duas coisas: força e
deslocamento. Na imagem aqui, esse sujeito, ele está aplicando uma força. E, de certa forma, a caixa está subindo, né, para dentro do caminhão. Isso quer dizer que a força está realizando o trabalho, quer dizer que o homem ele está transferindo a energia do corpo dele pela força para a caixa se mover, para que ela ganhe velocidade. Então, o trabalho é a transferência de energia de um corpo para o outro, mediante força e deslocamento. Então, aqui os exemplos: Ezequiel e Joel. Empurrar um carro e ele se movimentar, você realiza o trabalho. Mas se você aplicar a força e ele não se mover, eu estou realizando o trabalho? Tá. Por quê? Ele está tendo trabalho de tentar fazer ele se mover. Mas eu acabei de dizer que precisa de um deslocamento para o trabalho acontecer. Então, minha pergunta: eu estou realizando o trabalho se o carro não se mover, que eu vou empurrar? Então, isso é crucial. Para você ter trabalho, você precisa aplicar uma força num objeto e esse objeto precisa se mover, precisa se deslocar. Se não tiver deslocamento, você não tem trabalho. E levantar uma halteria na academia também está realizando trabalho. Você precisa deslocar de baixo para cima, está transferindo energia para o halteria da sua mão na gravidade. Certo. Por que isso aqui representa trabalho? Essa imagem, o que ela representa no trabalho? Quando é bem simples. Tem força e tem mais. Pense que a caixa estava aqui embaixo, né? E aí ele está levando para cima. Movimento. Mas além de tudo, qual é a parte crucial? Eu optei por uma força mais envolvida com outro objeto, que tem que fazer o quê? Ele tem que se deslocar. Certo? Então trabalho, você aplica uma força no objeto. E só. Se você só aplicar a força por si só, não necessariamente você está fazendo trabalho, porque de repente pode manter o deslocamento. Certo? Você não transferiu energia para o corpo. Então, se não tiver transferindo energia, não tem deslocamento. Perfeito? Ok? Dá para entender? Então, lembre do deslocamento do trabalho, a aplicação de uma força e deslocamento do corpo. Bom, agora vamos tentar olhar as coisas que a gente acabou de falar de uma maneira dupla, não só da biologia da física, de uma maneira interdisciplinar mesmo. Então, a gente trouxe alguns só. Vocês perceberam que a gente não trouxe todos da física, a gente trouxe os principais. E aqui a gente vai também trazer os principais, certo? Lixo e conservação de energia. Lixo, bateria do celular em desgaste. Certo? Então, bateria do celular em desgaste, para que eu quero? Jogar fora, é lixo para mim. Certo? E aí, por que vai ter conservação de energia? Quem sabe isso? O que tem na bateria do celular? Fala o que vocês sabem, pessoal. Não precisa. Ai, eu acho que é usar tudo. Não, fala o que vocês sabem. Tem uma bateria. Certo, no celular tem uma bateria. E essa bateria faz o que com o celular? Se eu tirar a bateria? Acaba a energia, certo? Então tem energia na bateria. Certo? E que tipo de energia é essa? Talvez vocês não saibam, mas é energia química. Certo? Então, perfeito. Se tem energia química na bateria e o celular liga, tem tanta energia elétrica, certo? Que vai passar pelo celular. E aí, quando liga a tela, tem energia? O brilho da tela tem energia. Brilho. Luminosa. Concordo. Concordo mesmo ou tá só? Certo. Então, Resumo, gente. A bateria tem seus íons, vou colocar essa palavra aqui, e esses íons carregam energia química. E aí ele converte essa energia química em energia elétrica para funcionar o seu celular. Por isso você consegue ligar a tela, você consegue ouvir sons. Então tem energia elétrica. Mas aí, através dessa conservação de energia, você também está produzindo energia térmica. E essa energia térmica ela vai desgastar na bateria. E o que eu faço com a bateria, professor Leonardo, quando ela desgasta? aí é problema porque acho que você já deve ver em alguns lugares, até quando a pessoa coloca no carregador e explode a bateria na cara. Isso é bem triste, na verdade. Mas é um exemplo. Ela explode. Então, com esse desgaste, né, tipo, colocar o carregador e ficar mexendo no celular, isso desgasta muito a bateria. Certo? Então, não façam isso. É aconselhado. Inclusive, por conta dessa questão, dessas fatalidades que acontecem, só perde a mão, explode na cara.
até morre, enfim. Ela desgasta, então tem energia química que vai se desgastando, tá, na bateria, e aí quando explode, a energia térmica. Então também tem a conservação de energia. E a bateria é um lixo, ela é lixo quando a gente joga fora, certo? Então por isso que tem essa relação de lixo, energia e conservação de energia, certo? Então essa é a interdisciplinaridade desses dois termos. Força versus reciclagem e coleta seletiva. A gente tem aqui o separador magnético, que é basicamente ele aplica um ímã em materiais feitos de metais e ele vai puxando, essa palavra é muito interessante, puxando objetos feitos de alumínio. Então assim, está puxando, está deslocando. E aí, professor, ele está separando dos outros tipos de lixo, dos outros tipos de resíduos. Isso é a reciclagem. E quando você faz essa separação, então você está aplicando o princípio da coleta seletiva. Mas, tem metal, mas por que reciclagem? Porque depois, esse material aí, que era, sei lá, uma latinha, vai virar outra latinha. Por isso que tem a reciclagem, certo? Então, a força empregada aqui nessa máquina, vejam só como é que funciona, Joel. A reciclagem da latinha de alumínio especificamente. Vem lá os metais, de maneira geral, e eles passam por uma esteira, certo? Aí tem esse separador aqui. Esse separador faz o quê? Ele pega só o que é metal mesmo, só o que é alumínio mesmo, alumínio, e separa do ferro, certo? E aí vem tudo que é alumínio para cá, isso aqui fica rodando, para baixo, fica rodando assim. Quando chega nessa parte, ele desaciona o ímã e cai aqui o metal. E aí vai para a esteira, e aí junta tudo, e ele fica com outras latinhas, não rola e tal, certo? Então, tem a força, tem a reciclagem, porque eu vou produzir novos materiais, e tem a coleta seletiva, porque lá atrás eu separei as latinhas, certo? Então, eu selecionei de acordo com a sua composição. E o trabalho não tem. E ainda tem um trabalho. Tem trabalho, porque está produzindo deslocamento e a força já está sendo aplicada. Trabalho, perfeito. Concorda? Tem deslocamento, tem força, então também tem trabalho. Perfeito. Pronto. Trabalho e catação. Vocês, meninos, fizeram uma questão com trabalho e catação. Que era mais ou menos isso daqui. Como é que vocês veem que o trabalho e a catação estão associados? Pode falar. Não, vou trancar agora. Meu branco? Porque a cadação esses negócios têm que separar, né? Em separar o seu trabalho. Sim. Separar. Mas só separa, tipo, esse separar, eu pego a coisa. Separar as coisas. Né? Sim, diferentes. Aí eu tô pegando, sei lá, daqui da mesa e tô colocando aonde? Em outro lugar, certo? E esse deslocamento, entendeu? Isso que é o trabalho. Você tá pegando, aplicando uma força no corpo e tem um deslocamento, tá? De 1 metro, de 2 metros, tá lá, mais o quê? Se você jogar já é outro tipo. Nesse contexto, a cadação é um processo muito mais manual, né, professora? Muito mais manual. Muito mais manual. Então, você utiliza a força da sua mão e você coloca lá no carrinho ou na cesta coletora. E aí, para empurrar o carrinho, você precisa aplicar a sua força para que o carrinho comece a se deslocar. E nesse processo, você está transferindo a energia para que o carrinho comece a andar. Certo? E aí, você está realizando um trabalho de força de deslocamento. E aí, uma coisa bem interessante, vocês veem essas pessoas que são os catadores comumente na rua? Sim. Tem muita gente que não sabe, mendiga. Não, é um trabalho regulamentado. É com umas condições um pouco mais abaixo do que esperado, mas é um trabalho regulamentado, certo? Então não é um mendigo qualquer, ok? É um trabalho. Então, um trabalho remunerado, que eles levam para o centro de reciclagem, né? E tem a questão do trabalho, porque na física, né, está empurrando o carrinho, e a catação, porque está separando os materiais, ó, sacolas de materiais, certo? Ficou claro? Então, trabalho porque tem deslocamento, você está aplicando a força aqui no deslocamento de material, Ezequiel. E catação porque... Por que tem catação aqui? Pegar o lixo, né? Para reciclar. Mas só pegar o lixo, catação? Só pegar? Ele acabou de falar. Isso pode custar uma questão do Enem para você. Separar. Certo? Só para ficar bem claro. Exatamente.
Então, a catação é a separação de materiais diferentes. Ficou claro? Então, vamos aqui para a nossa etapa final. Sobre essa questão, quem marcou letra C? Por que você marcou letra C? Vamos ler de novo aqui bem rápido. Você tem que ver uma coisa em comum dessas três alternativas. Recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação. Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de intenso jato de ar. Retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. Ana Lara, que marcou a letra C, por que você marcou a letra C? Necessitarem da ação humana direta. Vamos lá, vamos analisar. Aí você me diz. Ezequiel, nesse primeiro ponto, recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação. Isso é manual? É uma coisa manual feita com as mãos? Lana, isso é uma coisa manual? Pegar as latinhas e separar por catação? Sim. Segundo ponto. Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar. É manual isso? Uma pessoa está literalmente usando a mão para poder fazer essa ação. Ela está separando as mais leves das mais pesadas, utilizando um intenso jato de ar. Tem alguém utilizando o processo? Tem alguém aí com as mãos jogando as latinhas na esteira? Não. Certo? Então não tem ação humana direta. Já anularia a questão. Aliás, a alternativa. Aí a terceira, retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. Aí tem aquela roleta redonda magnética, ela faz isso. Então só tem ação humana direta na primeira. Certo? Vamos para as outras. Exigem fornecimento de calor. Tem fornecimento de calor, professor? Não. Não tem, porque Fonte térmica, você não tem nenhuma fonte térmica, não tem nenhuma das três alternativas. certo? Não tem nenhuma fonte térmica. Faz uso de energia luminosa. Se vocês vissem essa questão e vissem essa alternativa, vocês marcariam. Essa seria aquela questão, tipo, a alternativa que vocês eliminariam logo, né? Não tem nada de luz aqui. Beleza? Letra D. Serem relacionadas a uma corrente elétrica. Tem corrente elétrica? Tem? Tem Também, mas tem todas? Porque ela perde todas, ó. Recolher latas separadas? Tem. As outras tem. Porque tem a questão das máquinas. E aí, os utilizados na cara letra E ocorrem sobre a realização do trabalho. Por quê? Onde que está a força aqui, professor? Alunos. Onde que está a força no primeiro item? Recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por meio da catação. Você está usando a força da mão para conseguir separar as latinhas dos demais materiais, não é isso? Então você está utilizando força. E se produzir deslocamento de trabalho? Perfeito. No segundo, o jato de água, ele está deslocando as latinhas. Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio do jato de água. Tem força? De onde é a força? De onde vem a força? Não sei. Quem está aplicando a força? Do jato de ar. Isso que a gente comumente chama de força do ar, força aerodinâmica. Então, se tem força e está deslocando as latinhas para separar, então tem trabalho. E por último, que a gente acabou de comentar, um separador magnético que está utilizando a força magnética para poder separar. Então, está tirando um pouco do chão para colocar na máquina, você está realizando trabalho, está deslocando, você está realizando trabalho. Ok? Então, gente, ó, o que a gente quer deixar uma certa reflexão. O certo mesmo era a letra I, né? O Enem, ele é assim. Você tem os conceitos, presta atenção, isso é muito importante. O Enem é assim, ele tem os conceitos. O que é que você sabe aplicar esses conceitos? Na maioria das vezes, pelo menos na questão da ciência da natureza. Na vida. Porque isso aí, por mais que a gente não saiba como é que acontece por fora, vocês sabem os conceitos. E aí, sabendo os conceitos, vocês conseguem resolver uma questão dessa. Beleza? Então essa é a ideia. Vocês já eliminariam as outras. E eu tenho certeza, que quando vocês forem resolver uma questão da Enem que tem algum desses conceitos, vocês vão acertar. Porque vocês têm mais propriedade sobre isso, certo? Vocês fizeram perguntas sobre isso. Ok? Então, quando vocês tiverem uma questão do Enem com isso lá, vocês vão lembrar da gente. Eu
tenho certeza. Porque isso aconteceu comigo. As nossas referências, de onde que a gente tirou todas as definições, então veja que nada aqui foi por acaso, nada foi inventado. Vocês podem acessar esses métodos sites e verem. A gente faz parte. Lá. E aí, o laboratório que a gente faz parte da Tecnodocência. Sigam a nossa rede social. Curtam, deixa Mas essa é a nossa rede social, beleza? Se vocês quiserem seguir, a gente está postando material dela. E aí, vamos para a parte 2 da coisa. 10h52. Agora eu quero ver vocês falarem um pouco mais. Eu quero entender por que essa repulsa em falar. É impressionante. Vamos lá. Agora a gente vai fazer uma socialização. O que é isso? Vamos falar o que vocês acharam de todo esse processo, até essa consolidação dos conceitos. Vamos lá. Respondam. É uma pergunta bem abrangente, mas respondam. O que vocês aprenderam sobre educação ambiental? Vamos lá. Maria Clara, o que você aprendeu sobre educação ambiental? Eu não sei nem nada do que é isso. A gente acabou de falar muitas coisas. Quais foram os conceitos que a gente Claro, mano, é isso. Gradação, Ok. energia elétrica, energia cinética. Certo, esses de energia e tudo mais são da mecânica, tá? Estou perguntando sobre educação ambiental. Mas é isso, pode falar, bicho. Vai, Joel, o que você aprendeu de educação? Captação, reciclagem, energia cinética. Acabei de falar tudo isso. Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta, Ana. Vocês, deixa eu só ver rapidinho aqui o geral. Ana Lara, levantem meninas, falta pouco. O que vocês aprenderam? Vai, bem rápido. Bem rápido, bem rápido. Lara, vai. O que você aprendeu de educação ambiental? Não, especifique mais. Tu aprendeu sobre catação? Se tu catação é isso, tu já sabe. Sabe? Ok. Educação ambiental, de maneira geral, são os conceitos da biologia, né? Tu aprendeu o quê? Isso aí o quê? Catação? Só catação? Reciclagem. Joguei tudo. Ela. O que você aprendeu? Reciclagem. O que mais? Pessoal, eu queria que o coração fosse um pouco mais assim natural. Está sendo muito difícil. O que é. Entendeu? Eu queria que fosse mais natural, até porque é para ser mais rápido, não é para demorar. Tudo bem? Reciclagem, o que mais? É porque você não está lembrando agora? Mas você aprendeu os conceitos de educação ambiental, reciclagem, catação, coleta seletiva e lixo? Vocês aprenderam, gente? Vocês sentiram que aprenderam? Agora eu sei. Sejam sinceros. Porque vocês vão fazer uma resposta daqui a pouco. Vocês vão colocar isso em papel. Aliás. Tá, então vocês aprenderam. E a questão do Word Wall, que é onde vocês colocaram o jogo. Vocês acham que aprenderam a colocar coisas no Word Wall? Tipo assim, vamos fazer um joguinho agora. Vocês entram no Word Wall e fazem. Vocês acham que conseguem? Não? Maria Clara, não? Joel e Ezequiel, vocês estão pensando que estão dando um mau exemplo? Não estou gostando disso. Vocês não têm nada pra mim? Pois é, por que vocês ganham? Vocês são os melhores. Então, vocês acham que estão preparados assim, tipo, colocar um jogo no Word Wall agora, se eu quisesse fazer e colocar um Pode jogo? colocar aí. Você faria? Vocês acham que faria? Maria, beleza. Certo, pode perguntar assim. Vou fazer isso primeiro, na verdade. Tem pouco. Meu Deus. Vamos lá, bem rápido. Quais dificuldades que vocês tinham no começo que agora vocês não têm? Sobre educação ambiental, né? Não sabiam o que era, né? E agora vocês sabem? Pelo menos tem um pouco mais de propriedade para falar sobre isso, né? Palestra de educação ambiental, quando vocês forem lá, eu acho que vocês poderiam ser uma alternativa, entendeu? Então, vocês não sabiam de nada, ou sabiam muito pouco, e agora vocês sabem. Isso procede? Vocês concordam? Concorda, Maria? Claro. Certo.
Agora uma pergunta sincera, pessoal. Vocês se dedicaram a fazer isso? Sim. Se dedicaram? Você acha que se dedicou? Às vezes que não veio? Você acha que se dedicou? Pode ser sincero. Não, eu acho que eu não me dediquei o suficiente. Você acha que se dedicou, Maria Clara? Acha que se dedicou? Ou poderia ser melhor? Mais ou menos, né? Certo. Pessoas. Minha vez de 3 minutos. Não, tem 8. De maneira bem rápida. E eu quero ser sincero. Durante todo esse processo que a gente teve com vocês, de desenvolver o MED, de jogar, de mexer na plataforma do jogo, meninos, pergunta, o que mais vocês gostaram de tudo isso que a gente fez na disciplina? Os jogos. Os jogos foram os que mais gostaram? Mas sim, deixa eu fazer uma pergunta, uma subpergunta. Todo mundo fez essa parte de fazer os jogos, mas foi de fazer, colocar e tipo, nossa, não estou entendendo esse conceito, estou fazendo a pergunta. Ou foi só de jogar? Ou foi fazer e jogar? Jogar, foi a melhor parte. Vocês dois fazer e jogar. Fazer e jogar, fazer e jogar. Luana? O quê? Qual foi a melhor parte? Foi pesquisar os conceitos? Foi ter aula mais expositiva? Foi fazer as perguntas? Foi jogar? Qual foi a melhor parte? Você não gostou muito da proposta? Tudo bem. Eu acho legal. Vamos falar? Pode falar. Não, manda aqui. Eu acho legal o programa entender sobre o assunto e fazer os jogos. E aí vocês acham mais interessante vocês primeiro pesquisarem a coisa e depois fazerem um jogo, porque vocês já têm propriedade, e por último a gente consolida, ou se a gente chegasse com esses slides aqui logo no começo, pá, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Não, eu acredito que foi mesmo. Vocês, Lana, como você acha que a proposta não foi tão assim e tal? Você preferiria que fosse primeiros slides, tipo, a gente falando, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui, para depois vocês fazerem os jogos? Ou essa ideia de vocês pesquisarem, vocês se apropriarem e fazerem os jogos, depois a gente consolida os slides? Foi mais interessante? Qual foi melhor? A apresentação, aliás, fazer os jogos antes, ou seria mais interessante fazer os jogos só depois? Antes, né? Então, como a gente fez. E por que a proposta não foi tão interessante? Só para porque a gente queria ver a luta fazer por conta própria. Ok. Conta própria, tipo, qualquer assunto. Não, com assunto só que com as nossas respostas entendeu? Porque pode ficar assinado. Ah, entendi. Mas as respostas, vamos lá dentro. Eu pergunto para o professor, as respostas estavam dentro dos conceitos? Tá. Estavam dentro dos conceitos. Foi modificado? Foi? Não. Antes. Não, fazer as perguntas e respostas. As respostas delas foram modificadas? Algumas foram. Algumas foram. Tá, mas vocês entendem o porquê das respostas terem sido modificadas? Certo. Isso foi ruim? Tá? É porque eu não estou entendendo. Preferiria deixar ele errado. Só que aí tem uma questão. Para vocês deixarem do jeito que está na primeira vez, é muito importante que vocês saibam com muita veemência daquilo que vocês estão colocando. Se vocês colocarem uma coisa que não tem muita relação, e aí os meninos jogam e, não gostei, faltou isso, faltou aquilo. Que eu acho, inclusive, foi uma coisa que aconteceu, apesar de vocês terem modificado algumas coisas. Não é isso? Então, algumas dúvidas teve isso. Vamos fazer uma coisa sólida? Professor, o que é isso aqui e tal? Dentro aqui e tal. Entendeu? Porque se você tivesse feito assim, eu acredito que seria uma coisa mais natural, se as respostas ficarem mais transparentes. Mas eu entendi o seu ponto. Já que a maioria falou que gostou, fala rapidamente o que não gostaram da nossa proposta. Tipo assim, uma palavra. Gostei de tudo, menos isso aqui, professor. Professor, não gostei de você. Pode falar, tô aqui. Sinceridade. Pode falar. Não, podem falar, porque eu ouvi. Tipo, não gostei da pesquisa. Plano. Você gostou de nada? Eu gostei de fazer as perguntas. Ela tá muito falada hoje. Ela falou da questão de não modificar as respostas. Maria Eduarda? Dá uma resposta. Mesma coisa? Mas tu entende o porquê disso, né? Ok. Vocês, o que
não gostou, mas eu acho que você... Nada? Foi tudo muito perfeito? Perfeitinho. Ok, que bom. Nenhuma postura do professor. Só pra você. Ah, Gente, passa a carteira. por último, que sugestões vocês poderiam trazer pra gente implementar depois? E aí vale 2 minutos. E aí vale, vocês duas, pessoalmente, me disseram que tal coisa poderia ser melhor. As respostas. Alguma coisa assim. O que vocês acham que poderia mudar nessa parte das respostas que vocês disseram que não foi tão legal? Vai? Se vocês também tiverem, vocês podem falar, sabe? Tipo assim, não gostei de mexer nas minhas respostas depois. O que você sugere? Deixar as respostas sugerir. Mesmo estando erradas, alguns conceitos estavam errados. Como o professor disse, para vocês terem deixado as alternativas de vocês precisariam ter muita, como é a palavra? Não é veemência, mas muita Dedicação. ter certeza de que aquilo ali estava realmente coerente. Entra um pouco da dedicação. Assim, Porque se vocês falam, os meninos, por exemplo, fizeram uma coisa muito legal. Posso pesquisar direitinho, fizeram as perguntas mudando pouca coisa. Não foi isso? Então, se você faz no começo, isso aí ajuda no futuro, certo? Isso é pra tudo. Certo. Pronto, agora bem rapidamente o que vocês vão fazer agora, certo? Que é o próximo passo, que é o questionário de autoavaliação. autoavaliação. Lembrando que valem 2 pontos para a nota do 4º período. Então, se dediquem, façam, depois que vocês terminem esse auto. É baseado no que a gente já falou, certo? Então é só colocar no papel isso aí. Deixa eu ver aqui onde é que tá, bicho. Faz tudo. Vai assim mesmo. Tá vendo? Eu vou botar aqui a luz. Desligar a luz. É uma cor dele. Charme também. Ixi, Maria, não. Tá bom, vocês tá? Pode deixar. Pronto, lá, aqui está no papel, né? Mas quando vocês forem colocar as questões, vai ter isso aqui, por exemplo. Todas as perguntas vão ser mais ou menos assim. Preste atenção, Maria, por favor, porque essa hora é crucial. Ai, meu Deus. Vocês viram as carinhas? Os emojis? Aonde? Não quero assinar nada. Pronto, os emojis. Lá vão ter os emojis separados, porque lá é... Meu Deus! Inspirou, beleza, beleza. Ai, que fofo. Já? Pronto, tá aqui. Isso, tá. Pronto. Aqui, ó, vai ter questionário desse jeito. Aí, quando vocês forem responder as coisas, vocês vão marcar. Por exemplo, ao criar o próprio jogo, quanto você acha? Presta atenção, tá? Quanto você acha que aprendeu? Nada, quase nada. Nem muito, nem pouco, quase muito. Ou muito, né? A última. Ou muito. É a carinha. E aí você diz o porquê. Porque eu aprendi isso. E aí vai se repetir esse padrão. Como a gente já conversou, acho que está tudo fresco na cabeça de todos. Ao criar o próprio jogo, marque com X que se aproxima em relação à mecânica da física. Vocês estão entendendo? Sim. Marca para dizer a carinha que gostou ou não, ou mais ou menos, e diz o porquê disso. Porque eu aprendi sobre energia tal coisa, entendeu? E aqui vai para tudo. Aí no final, pronto, todas as perguntas são assim. São só 10 perguntas. E aí vocês marcam a carinha e respondem. Certo? No final, gente, a gente vai... Não, só um minuto. É porque são 22, só que... Aliás, são 11, né? No geral. Porque são 22, mas é 11 com carinha e 11 para responder. Então, responder mesmo são só 11. Então, no geral, o que a gente espera de vocês é que vocês possam ser muito sinceros e honestos para responder isso aqui. Não aprendi nada. Todo esse processo que a gente teve que ir, nenhum conselhos. Tudo aí, marca lá, nada. Isso é muito importante, porque a gente vai pegar esses dados e vai analisar depois minuciosamente. Vocês escreveram. Se tiver lá nada, quer dizer que no começo você não sabia de nada, agora também sabe de nada. Entendeu? Aí fica, fulano não aprendeu nada. E aí você bota a sua justificativa para dizer, não entendi nada, por isso. Tudo bem? Agora a gente vai chamar o pessoal para a gente começar a responder. Vou lá chamar. Pode ir.
E aí, a gente está quase acabando essa. Acho que só tem mais uma aula sobre o Wordwall. Aí depois a gente começa com o slide. Não vai mexer no computador, é? Hã? Não vai mexer no computador. Não podem se alocar aí já. É, nossa, computador. É o cara. Ligou o monitor, respondeu. Se estiver muito cedo, espera um pouquinho. Se estiver pois é rápido. Podem ligar o monitor e responder. Bora lá, pessoal. Devem colocar o nome. Esse daí não está funcionando, o livro. Não vai. Pode vir aqui, ó. Vai cair. Carinha e o porquê da carinha. Carinha e o porquê da carinha. Se tiverem dúvida, podem chamar os professores. Aqui, ó, fala aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó.
Só fica ela tem aula de entendeu? Ela estava chorando que ela Não,
Essa palavra não existe, né? Existe sim. Não, existe uma linguagem falada só. Só porque ele não me atende.
não gostei quando as minhas duas palavras demais. E eu estou cansada de fazer tudo sozinha. Verdade, vai dar mal. Eu não posso falar. Você assinou. E você ficou maravilhosa. Eu também achei. Eu não sei. Ah, vai aí. Você pode falar isso? É uma coisa que mas se tem na tela não foi. Eu coloquei o jeito aí. Mas é porque foi ser assim. E que coisas foram mais? Vai
Na escola, super amiguinho. Tá? Abraço. Vamos lá. Tchau. Até final do mês. Agora, rapaziada, até o próximo. Fui, isso que eu sou Maria Eduarda. É isso mesmo.